Alô, amigos urbanos. Começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube, comigo, Vinícius Cabral, e com ele, o grande Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. E hoje, mais uma vez, falando sobre uma página da história do Santos Futebol Clube, história que é castigada e os historiadores do futuro Hum, estão bastante ferrados para achar assuntos para fazer os seus podcasts. Mas a gente tem a facilidade de poder falar do passado e não do presente. E eu nem quero falar de futebol do presente, porque não me interessa futebol do presente, Vini. não sei nem o que é isso. A gente vai relembrar o primeiro bicampeonato do Santos, né? Que foi conquistado no Paulistão de 1956, obviamente depois do título do Paulista de 1955. Um campeonato cheio de emoções, polêmicas e alegrias. O estadual daquele ano ficou marcado na história alvinegra, porque o Santos atuou como favorito durante toda a competição, tinha um time muito estrelado, foi colocado à prova e não decepcionou. Ao contrário do que acontece hoje, né, Fernando? Def... É, A gente era defensor do título, conseguiu manter o caneco por mais 12 meses na Vila Belmiro. Eu sei que a gente não quer falar muito de atualidade, mas é difícil, né, cara? A gente vislumbrar um cenário positivo para os próximos anos, né, cara? Porque mas para defender um mesmo, título vai demorar. né? Não, mesmo que fala assim, no Torneio de verão, Paulista, talvez. Acho que é o único torneio de verão, o único título que a gente defenderia, né? mas o Paulista que a gente fala assim, que muita gente despreza, né? É o contrário da gente aqui, que a gente não despreza. A gente não Sim. consegue, a gente lutou para não cair nos últimos dois, cara. É Ah, inacreditável. é. É inacreditável. O nosso e assim, a gente está gravando isso na segunda-feira. O Santos perdeu para o Corinthians no sábado, né? Num jogo em que o nosso professor Orlando, tá que nem também tem nem tanta culpa, né? Tá ali, não sabe por quê. Errou tudo. E aqui, bendita vitória em Bragança, né? Que ali acabou nosso ano, cara. Se o time do Santos já era uma nhaca, agora que não cai, não vai para Libertadores, não vai para lugar nenhum, vai ser um final de ano lamentável, deprimente, Fernando, porque já bateu 43, né? Os times ali da zona também não vão chegar a esse número. O Santos tem 0,0001% de chance de ser rebaixado e acho que 6%, agora não lembro, de ir para Libertadores. Não merece para Libertadores, né? Não tem bola para ir. E aí vão ser 5 rodadas, cinco ou 6 rodadas Cinco. assim. Cinco. É Contando com o Flamengo, Flamengo. Goianiense, Avaí, Botafogo e Fortaleza. Vão ser 5 jogos deprimentes, né? Que poderia começar o planejamento do ano que vem. Nada disso a gente percebe acontecer. O presidente Andrés Rueda completamente perdido no quesito no futebol. E caminhamos para mais um final de ano melancólico. Ainda bem que o ano vai terminar rápido, né? Ai, ainda bem que tem Copa do Mundo que termina isso, Vini. E falando em Copa, nosso próximo episódio vai ser sobre Copa do Mundo, tá? Então, aguardem que falaremos sobre Copa do Mundo. E aí, no episódio da Copa, a gente vai contar a programação voltada mais para o final do ano. E, Fernando, antes da gente começar, vamos mandar um abraço. A gente sempre fala que vai mandar e não manda, né? Mandar um abração e um beijo para a galera que interage com a gente, que ouve nossos programas. Um salve especial para o Rodrigo Tosi, para o Denis Calçada, grande parceiro Denis, saudade, Denis. Matheus Gerlach, cara, faz tudo ali na torcida jovem. Vantuil, não torce para o Santos, hein? São Paulino, mas que sempre prestigia a gente aqui. O Cleiton Aracá, que é meu parceiro. Roger Sanassi, Márcio Ribeiro, da Geral Santista. A Carmen Ruiz, o Lucas Rios. Lucas Rios que teve com o Fernando, com o Marcos Paulo e com o Daniel no programa do Netinho também. Mandaram bem demais. Lucas Irmãozão. Gabi Mota. Essa é fã número 1 da gente, Fernando. Sensacional, Gabi. Essa aí pode pôr que é fã número 1. E pro Ivan, Gabi morta, em alguns dias, Gabi morta. segundo ela própria, né? É, Ivan Ticon, Vitor Menezes e tantas outras pessoas. A gente gosta muito de todo mundo. O pessoal, até a gente não postou o episódio semana passada, tivemos um conflito de agendas. Na verdade, foi culpa minha, mas vamos dizer que foi um conflito de agenda. E o pessoal perguntou: e aí, o episódio? Bom, tá aí. Voltamos à normalidade. Passou uma semana a mais aí, mas tá tudo normal por aqui, certo? É certo, Vini, já que a gente está indo de recado, chegaram mais alguns exemplares de Lula, o campeão esquecido, biografia do técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro. Faça um L daí, um L de Lula, o campeão esquecido. Teremos Sim. Lula campeão também muito em breve. Maior E treinador da história do Brasil. Lima, um Coringa entre Reis, biografia do Coringa Lima.
Se você quer entender muito do que aconteceu do Santos na década de 60, 50, 50 60 também. e até um pouco 70, tem aqui essas duas opções de leitura. Um ótimo presente de final de ano para o seu amigo santista, para o seu amigo secreto, para o seu Exato. chefe que Natal. torce para o Peixe, gosta de futebol, exatamente. Chama a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Temos exemplar à disposição e faremos o envio com dedicatória, se vocês assim o quiserem. E Vini, agora falando o que realmente interessa, a campanha de 1956 começou em 17 de junho, na Vila Belmiro. Foi a primeira partida do Santos defendendo o seu título e com gol de Vasconcelos, o Peixe ganhou da Ponte Preta pela contagem mínima. 4 dias depois, o Guarani foi derrotado também na Vila por 3-1. E desta vez os gols foram marcados por Pagão, Álvaro e ele de novo, Vasconcelos. Foram 6 vitórias nos 6 primeiros jogos, demonstrando toda a força do Alvinegro em relação a seus adversários estaduais. Lembremos, o Campeonato Paulista era o campeonato mais difícil do Brasil, o mais disputado deles, em um nível altíssimo, e o maior objetivo de um clube paulista naquela época era ser campeão paulista. O primeiro ponto que o Santos perdeu no campeonato foi na 7ª rodada, no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O empate em 3-3 tirou o 100% de aproveitamento do Peixe, mas não a série invicta. E os jornais colocavam o Santos como amplo favorito, e alguns jornais até diziam em goleada santista, né? E assim, a gente tem que lembrar que o ano de 1956 foi de muitas adaptações no time do Peixe, né? Com a chegada do Jair, o Jair Rosa Pinto, que veio desacreditado do Palmeiras. Jair bom. O Álvaro... Oi? Um Jair bom, né? Na verdade, o nome do presidente é Jair por conta do Jair Rosa Pinto, né? Os familiares deste Jair eram palmeirenses, gostavam muito do Jair que foi um fenômeno na Copa de 50. Então, o Jair que estava desacreditado chegou, e assim o Álvaro, que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Paulista anterior, ganhou um concorrente pela meia-direita. Eles eram jogadores de características diferentes, né? E assim, o Lula usou muito o revezamento desses dois jogadores no time, né? E assim, o Lula teve muitas tentativas também de fazer com que eles pudessem jogar juntos. No centro do ataque, o técnico Lula contava com os dois melhores centroavantes do futebol brasileiro daquela época, né? O Pagão e o Del Vecchio. Del Vecchio, que lembremos, era titular da seleção brasileira em 1956. E na partida contra o Corinthians, o Lula tentou escalar tanto o Del Vecchio quanto o Pagão para jogarem juntos. Apesar do Del Vecchio entrar com a camisa 7, ele jogou na sua posição habitual pelo centro do ataque, enquanto o Pagão foi deslocado para a ponta direita. E assim, o esquema do Lula não funcionou. E a linha ofensiva do Santos foi muito bem marcada pela defesa corintiana. E o empate em 3-3 obviamente encerrou aquela série de sequência de vitórias do Santos, mas ainda assim, com 7 partidas, o Santos acumulava 6 vitórias e um empate. Campanha muito forte, né? São vitória valia 2, né? São 13 pontos, né, Fernando? Então, mais uma mensagem subliminar por aí. Como sempre, quando o Corinthians vinha a Santos, o público foi muito bom. Como é que tava lá a vida, Fernando? Eu tava viajando, não pude, viajando a trabalho, não pude comparecer ao Urbano Caldeira, vi o jogo ali pelo notebook, mas uma conexão péssima. Então, eu vi que foi uma festa bonita, mas estava um público bom, né? Foi. Na Uma verdade, coisa... deu 12 mil, né, pagantes, mas o estádio estava lotado, né? Assim, os locais onde vende, né? O que não... impressionante que nesses 2 anos aí, vamos fazer um recorte de 2 anos, o que a torcida do Santos fez. Olha, eu pensava completamente diferente, que eu pensava que a torcida ia desencanar, porque não dá, não. A torcida até o final, então os jogadores não podem reclamar disso de jeito nenhum. Naquela partida contra o Corinthians, em 56, o Santos foi a campo com Manga, Elvio e Ivan, Ramiro, Formizito, Pagão, Álvaro Del Vecchio, Vasconcelos e Pepe. Na 9ª rodada, o Santos e São Paulo fizeram o jogo dos invictos. Os dois tinham vencido 7 dos 8 jogos, com apenas um empate como resultado negativo. A expectativa dos jornais da época era de que esse confronto de grande qualidade envolvia 2 dos 3 times postulantes ao título, né? Que o outro era o Corinthians também, que tinha um belíssimo esquadrão.
O gol do jogo aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O Vasconcelos fez boa jogada pela esquerda, entregou a bola para Del Vecchio, que fintou o Mauro, ele mesmo é o Mauro, depois veio aqui fazer a história, e finalizou com violência, acertando o canto esquerdo do goleiro Poi. Poi ou Rogério Ceni? No pique. Poi. Eu Poi. tenho muitas ressalvas ao Rogério Ceni, então é Poi. Eu não Não, gosto do mas Rogério, cara. Ele sempre foi muito arrogante. E os mais antigos dizem que o Poi foi mais goleiro, né? Então, cara, o Rogério tem a questão Não, assim de não dá. Virou liderança, uma de bandeira, né? Virou a bandeira. agora também como técnico, mas o Rogério era muito arrogante, ia ser necessidade, não precisava. O Raí foi um ídolo, o Zete foi um ídolo do São Paulo, vitorioso tanto quanto ele, e nunca. Não tanto, né? Não tanto. O Rogério foi Quem? O mais. Raí? O Rogério foi mais. O Rogério ganhou tudo. Rapaz. O Não, o Zete Raí ganhou também. tudo duas vezes, né? O Zete ganhou tudo duas vezes, porra. É verdade. Mas o Rogério Tá ganhou maluco? três brasileiros. Bom, difícil, hein, cara? Acho que os. Não, acho que o Rogério ganha nos Então, paulistas, nos brasileiros, né? Alô, Vantuil, manda aí nos comentários. O Anotações Tricolores também. ainda acho que o time do Zete foi mais dominante, né? Assim, fez um Não. 4-1 no Barcelona Era melhor. num torneio amistoso. Não, era melhor. Enfim. Era melhor. Mas aí também tem muita questão do torcedor, né? E eu, enquanto rival, enxergo o Zete e o Raí como maiores. Mas talvez também porque o Rogério era muito arrogante, isso talvez tenha criado uma rusga entre nós. Isso é um papo para amigos do Cícero, né? Então deixa a galera do Amigos do Cícero. Também. Não, mas eu cravo o Ceni aqui. É que é isso que o Fernando falou, né? A gente viu ter um pouquinho de birra, mas inegável que foi um excelente jogador, né? E uma bandeira do São Paulo. Esse jogo, Fernando, foi apitado pelo juiz austríaco Erwin Higger, que não interferiu no que não interferiu no resultado. Isso era muito comum. Jogos, principalmente os jogos grandes, serem apitados por árbitros estrangeiros. Isso aconteceu até a federação tentou implantar isso nos anos 90, Fernando. Sim. Trouxe o Castrilli. Meu Deus. Sim. Acho que o Helmut Krug veio também. Coitada da portuguesa, né, cara? Coitada da portuguesa. Aquele jogo Santos-São Paulo, 1-0, o gol do Dodô no final do jogo, eu acho que era o Helmut Krug, se não me falha a memória. Que raiva desse jogo. Isso porque, Fernando, a arbitragem brasileira era vista com desconfiança. E não só isso, e muito suscetível a aceitar suborno, né? Mas continua sendo vista com desconfiança até hoje, mesmo com VAR e tudo mais. Esse árbitro foi escolhido para o jogo que decidiu o título, né? Entre essas duas mesmas equipes, com grande presença da torcida. A renda de mais de 648 mil cruzeiros constituiu-se como novo recorde de arrecadação em jogos na Vila Belmiro, que foi quebrado novamente na mesma edição daquele Paulistão. Isso, Vini, o Santos e o São Paulo, que seriam os protagonistas desse Paulistão, jogaram essa partida com os seguintes jogadores. E é legal para a gente fazer um paralelo entre a equipe da primeira fase, né, e a equipe da decisão. O Santos foi a campo com Manga, Cássio e Ivan, Ramiro Formiguizito, Tite, Álvaro, Del Vecchio, Vasconcelos e Pepe, todos eles treinados pelo Lula. E o São Paulo atuou com Poi no gol, Turcão e Mauro Ramos Oliveira, Vitor Alfredo e Riberto, Lanzoninho, Vini, ele mesmo, Roque, Gino, Maneca e Canhoteiro. O técnico do São Paulo era o Vicente Feola. No último, Vicente Feola, o técnico campeão mundial pelo Brasil em 1958, grande Vicente Feola. No último clássico, né, do torneio de classificação, o Santos enfrentou o Palmeiras e as duas equipes empataram sem gols em uma partida com pouco brilho. Antes de terminar o torneio de classificação, a primeira fase do Campeonato Paulista, ainda deu tempo do Santos enfiaram 9-1 em cima do Linense, na Vila Belmiro, com 3 gols de Del Vecchio, 3 gols dele, Titoca, 2 de Pagão e 1 do Alfredinho. E a primeira parte do Campeonato Paulista, Vini, terminou com o Santos invicto. Foram 13 vitórias e 4 empates em 17 rodadas. O ataque do Peixe foi bastante efetivo, fez 51 gols em 17 rodadas, o que dá uma média de 3 gols por partida, Vini? Será que um dia voltaremos a fazer 3 gols por partida? Eu desconfio. Se tiver 19 Juventudes no campeonato, acho que sim. Ou Cuiabazes também, né? E, bom, só para a gente explicar para o pessoal que está escutando a gente, o regulamento do Campeonato Paulista de 1956
previa a primeira parte com os 18 times se enfrentando em turno único, que foi chamado de torneio de classificação. Os 10 melhores colocados jogaram entre si, os 10 melhores colocados do torneio de classificação seguiram para uma segunda fase que foi chamada de Série Azul, e esses 10 primeiros disputariam o título. Os 8 piores do torneio de classificação disputaram a Série Branca, que definiria os clubes que seriam rebaixados. Mas, como o futebol brasileiro já era uma bagunça naquela época, no final houve virada de mesa, nenhum clube caiu, e a edição do ano seguinte, 57, teve 20 participantes. Impressionante. E pela conquista do torneio de classificação, né, o Santos ganhou um troféu com o nome Jorge dos Santos Caldeira. Antes disso, lá em março, o Santos tinha vencido seu primeiro caneco internacional ao ganhar o torneio internacional Roberto Gomes Pedrosa, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Na competição, além dos grandes clubes dos grandes paulistas, né, participaram também o Nacional do Uruguai, o Boca Juniors e o Newell's da Argentina, e o Santos ganhou do Newell's por 5-2 na grande final. Você viu o que aconteceu no Campeonato Argentino, Fernando? Loucura? Que loucura, que loucura. Agora o pessoal do River vai ficar com um pouco de medo do Boca ganhar tudo depois, né? Isso aconteceu. Exato, porque Aqui, a né? gente ajudou o Palmeiras, né? E aí o Palmeiras vem dominando o cenário aí nacional, até continental. Internacional também. E incrível o que aconteceu, né? Eu vi uma entrevista até do Galhardo, Muñeco Bem Galhardo, legal. boa Bem entrevista legal. dele. Gajardo. E eu acho que é por aí, viu? Tem uma opinião Também meio. acho. Eu acho que você tem que jogar para ganhar. Também Mas acho. tudo bem. Na Você Série passa um Azul. recado para a sociedade, você passa um recado para a sociedade muito, muito Cara, importante. velho, é assim, eu sei que não dá para comparar, que a gente nunca vai passar por isso. Pô, vai jogar bola na tua pelada e fala assim: Ô, Fernando, vamos perder esse jogo aí. O que você Sim, faz, velho? Você sim, faz o quê? Vai fazer um gol contra? O que você vai fazer? Dá, cara. sim. Difícil, velho. É difícil. Na Série Azul, o Santos começou arrasador. Venceu o 15 de Piracicaba na primeira rodada, na Vila Belmiro. Depois bateu o 15 de Jaú, São Bento de São Caetano e Portuguesa. Nesta etapa da competição, os pontos conquistados na fase anterior não foram contabilizados. Então, mesmo com a vantagem que o Santos tinha sobre os rivais, o Santos começou todo mundo zerado. O Lula, Fernando, ele ainda buscava encaixar todos os craques no time titular. Então, as escalações começavam de maneiras diferentes quase em todos os jogos. Lembrando um pouquinho o São Paulo, hein? Para 5 vagas, né? Cada dia era uma coisa diferente. Para 5 vagas da linha ofensiva, Lula contava com 8 nomes de grande qualidade. Olha isso. Alfredinho, Jair, Álvaro, Del Vecchio, Pagão, Vasconcelos, Pepe e Tite. Cara, Nossa, que absurdo isso. é fora do padrão total, né? É Sim, fora do desses padrão. aí, só o Alfredinho e o Vasconcelos não jogaram pela seleção. E o Vasconcelos era um cracaço, né? A concorrência Bola, era brutal, né? sim. E o Álvaro jogava como meia direita, às vezes como centroavante e até como meia pela esquerda. O Del Vecchio jogava como ponta direita, centroavante, ponta esquerda e meia. Já o Pagão e o Vasconcelos também fizeram diversas funções no ataque. O Pagão, pelo amor de Deus, já tem episódio sobre ele aqui. Pagão, gênio, né? Sim. Gênio do futebol. Só que na defesa, Fernando, as variações eram poucas. O Manga foi titular absoluto, o Elvio e o Ivan jogaram na primeira linha, e na linha média o Ramiro ficou fixado pela direita, Formiga, Urubatão e Zito. Olha, Formiga, Urubatão e Zito, cara. Só, né, cara? Só isso. É um absurdo, cara. Eram 3 caras para 2 vagas ali, como podemos dizer assim, um volantão ali, um centro médio, e o médio esquerdo, né? Que por muitas vezes era o Zito, né? O Zito jogava ali pelaquela faixa de campo. Sim, sim. E, Vini, o Palmeiras e o São Paulo foram batidos na sequência da Série Azul nas rodadas 5 e 6. E a vitória sobre o São Paulo foi o jogo que garantiu a Taça dos Invictos ao Santos. Só para a gente explicar para quem nos acompanha, a Taça dos Invictos era uma premiação concedida pelo jornal Gazeta Esportiva e ele foi idealizado pelo jornal em 1939 para premiar os clubes com maiores marcas sem derrotas em partidas pelo Paulistão. E quando o Santos ganhou do São Paulo, em dia 28 de outubro de 56, o Peixe alcançou 24 partidas sem perder no Paulistão e superou a marca estabelecida pelo próprio São Paulo em 1946 de 23 jogos invicto. E assim, a conquista da Taça dos Invictos foi muito celebrada pela torcida santista.
uma multidão foi até a Vila Belmiro na cerimônia da chegada do troféu, porque o troféu foi entregue pela direção da Gazeta Esportiva na Vila Belmiro. E bem legal que no meio dessa festa, Vini, uma faixa da torcida do Santos provocava a torcida do São Paulo com os seguintes dizeres: São Paulinos querem ver a taça? A entrada é franca. E também, viva a Vila Belmiro, sede própria e líder invicto. E a gente tem que lembrar que o São Paulo estava iniciando a construção do estádio do Morumbi, então o São Paulo não tinha uma casa dele ainda, né, estabelecida, e a torcida do Santos, obviamente, aproveitou para tirar aquele sarro. E na sequência do campeonato, com triunfos sobre o Taubaté e o Juventus, o Santos atingiu 8 vitórias nas 8 primeiras rodadas da fase decisiva do Paulistão. O título parecia certo, mas na última rodada do primeiro turno, uma goleada sofrida para o Corinthians encerrou essa série invicta. Verdade, Fernando. A partida na Vila foi uma tragédia para a gente, né? O Santos jogou com um nervosismo desnecessário, até porque estava invicto, embaladíssimo, e foi facilmente envolvido pelo time do Corinthians. O Cláudio, ele mesmo, o maior artilheiro da história do Corinthians, né? E comandou as ações, e o Clube Paulistano fez os 2 gols com o Zag e com o Paulo, o segundo em falha do Manga. No terceiro gol, uma lambança tremenda. O Elvio recuou a bola para o goleiro, mas não viu que o atacante Paulo estava no caminho. Esperto, o atacante não perdoou e mandou a bola para as redes. E para retardar o início da partida, o Cláudio prendeu a bola e irritou os santistas. O Cláudio, Fernando, que vale ressaltar sempre, era santista de nascimento, foi revelado pelo Peixe, o que deve ter incomodado ainda mais todo mundo. Ao ver o rival fazendo cera, o Urubatão não teve dúvidas. Correu na direção do Cláudio e deu um bico com violência. O Urubatão era esquentado, cara. O Urubatão era bem esquentado. Até o fim da vida ele era esquentado. Trabalhei com ele. Era bravo. Gente finíssima, mas bem bravo. O árbitro expulsou o Urubatão imediatamente. O Santos ficou com 1 a menos. E o Corinthians só cozinhou o jogo e fez mais um com o Zag, que também jogou no Santos, o Zag. E para decretar o final do confronto, 4 a 0, uma derrota inesperada e que poderia até dar um problema, né, no elenco, enfim, na sequência do campeonato, que acabou não acontecendo. E a vitória do Corinthians fez eles se aproximarem do Santos na tabela. Ao final da primeira parte, né, o Santos tinha 16 pontos, seguido pelo São Paulo com 15 e o Corinthians com 14, ou seja, tudo muito embolado. Isso. E mesmo com o duro golpe sofrido em casa, o time do Lula se reabilitou já na próxima rodada, ganhando 15 de Jaú por 3 a 0, com gols de Álvaro, Pagão e Del Vecchio. Na sequência, foram mais 4 vitórias, em cima do 15 de Piracicaba, Juventus, da Portuguesa e do Taubaté. Com 4 rodadas para o final, o Santos recebeu o São Paulo na Vila Belmiro. E aí a partida ganhou ares de final antecipada. Afinal, o Santos tinha 3 pontos na frente do São Paulo e uma vitória do Santos colocaria 5 pontos à frente do rival, com apenas 6 em disputa. A gente tem que lembrar que uma vitória naquela época valia apenas 2 pontos. Porém, os tricolores foram amplamente superiores, mesmo jogando na Vila, e venceram por 3 a 1 com 3 gols do Zezinho. O Pepe marcou o gol do Peixe. A derrota deixou o Santos ainda como líder, né, com 1 ponto na frente do São Paulo, mas o Santos tinha um jogo a mais e uma sequência mais difícil nas 3 rodadas seguintes. Enquanto o Peixe pegaria o São Bento, o Palmeiras e o Corinthians, os tricolores pegariam o 15 de Piracicaba, Taubaté, Portuguesa e o Palmeiras. O Santos venceu o São Bento, mas a derrota do Santos para o Palmeiras deixou as chances do bicampeonato muito complicadas. Ao São Paulo, bastaria vencer a Portuguesa e o Palmeiras e ele seria campeão estadual. Um dia após o Santos perder para o Palmeiras, o São Paulo empatou com a Portuguesa e aí deixou um importante ponto pelo caminho. O Santos tinha 28 pontos, né, com 14 vitórias e 3 derrotas. O São Paulo tinha a mesma pontuação, só que com 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. No dia 27 de dezembro, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 5 a 3 e jogou muita pressão no Santos, que pegaria o Corinthians 2 dias depois. Se o Santos não ganhasse, o São Paulo seria o campeão do Paulistão de 56. Jogo muito nervoso, Fernando, como não poderia deixar de ser. Esse sim,
o Santos tinha que carregar uma carga ali de drama e nervosismo. O Santos abriu o placar com 3 minutos, com um golaço de falta do Jair. O Paulo empatou aos 22, deixando o jogo ainda mais dramático. E o gol da vitória só saiu, da vitória santista, só saiu aos 22 minutos do segundo tempo, com um belo chute do Tite. Titoca, grande Titoca, voo do Lucas, que a gente falou agora há pouco. E por causa disso, um jogo extra foi necessário para definir o Paulistão de 56. Eu gosto muito disso, tá? Isso até é que aqui os campeonatos não estão acabando apertados, né? Aqui no Sim. Brasil. Estão acabando até com uma certa folga, mas é legal, é um critério legal. Se você não ganhar com mais de 2 pontos de diferença, fazer um joguinho extra, imagina? Coisa de maluco. Então, esse jogo de desempate para definir o campeão tinha acontecido no Paulistão em 1928, entre o Internacional e o Paulistano, na Liga Amadora de Futebol, que era o concorrente da APEA, né, onde o Santos jogava. Essa peleja, Fernando Santos São Paulo, foi cercada de muita expectativa, obviamente, porque os dois times traziam um equilíbrio dos jogos anteriores com uma vitória para cada lado. Isso, Vini. A partida foi marcada para o Pacaembu, o que conferia uma pequena vantagem para o São Paulo. Ainda assim, muitos torcedores do Santos subiram a Serra do Mar para acompanhar a decisão. Quando os jogadores do Santos subiram ao gramado, Vini, a torcida notou que 2 titulares não estavam no 11 inicial. Elvio e o Ivan, que foram titulares durante quase toda a campanha, foram substituídos de última hora por Wilson e Feijó. O nosso amigo Wesley Miranda, um dos principais especialistas quando a gente fala de história do Santos, chega para nos ajudar um pouco para entender sobre essa polêmica aí e sobre as teorias que surgem e surgiram da ausência desses 2 jogadores, Vini. Salve, amigos do Urbano, Fernando e Vinícius. É sempre um prazer e uma honra participar do podcast que é dedicado à história mais bonita de todas. E hoje com uma polêmica, né? Nessa na qual o técnico Lula atendeu uma orientação do presidente Atier e do dirigente Modesto Roma e tirou da equipe o Elvio. Elvio e o Ivan, colocando em campo o Wilson Capão e o Feijó, respectivamente, né? Se criando uma história que até hoje rende, tanto é que está sendo rememorada, né? Mas o que temos de fato? Vamos às testemunhas. O saudoso Tite, né, o ponta esquerda, campeão com destaque, sempre falou que não se passava de boato. Não é verdade, o que está na moda hoje, uma fake news, mas que deixou as barbas dos dirigentes santistas de molho, né? Mas assim, o fato da gaveta era tão comum na época que surgiu até o boato do goleiro Bonelli de São Paulo, estava na gaveta, né? Então, era bem comum, mas ao fato que o Bonelli jogou, e o Elvio e o Ivan foram sacados. O ex-presidente Modesto Roma, né, filho do Modesto Roma dirigente, chegou a comentar com Guilherme Gomes Guarchi que o pai dele foi, não só orientou a sacar o Elvio e o Ivan, como ainda junto com o presidente Atier Jorge Cury deram uma prensa no goleiro Manga, né? Reforçando a necessidade do título, né? Tipo, faz o seu melhor aí, né? Então fica uma coisa meio difícil se provar, até leviano que aconteceu algo extra-campo, né? Então, o Elvio, por exemplo, se defendeu a carreira toda. Ao final dela, perto de encerrar a carreira, ele deu uma declaração para a revista do esporte, né? Na qual eu vou ler agora. Só posso dizer uma coisa dos que me atacaram. São os idiotas que nada entendem de futebol. Atacar este ou aquele jogador é muito fácil. O difícil é provar. Não provaram nada contra a minha dignidade profissional. E ainda hoje os desafio para que o faça, se forem capazes. Pois então, amigos, né? Por enquanto a gente só fica com isso. Um grande abraço. Polêmico, né? Sensacional. Essa história é uma história que o torcedor mais antigo do Santos com certeza se lembra, porque ela ficou sendo ventilada e contada por anos e anos. O fato é que
Com essas mudanças, o Lula mandou a campo Manga, o Wilson e Feijó, Ramiro Formiguizito, Tite Jair, Pagão, Del Vecchio e o Pepe. O São Paulo de Vicente Feola foi a campo com Bonelli no gol, Clélio e Mauro, Sarará, Vitor e Alfredo, Maurinho, Zezinho, Gino, Dino e Canhoteiro. O ataque também muito forte. Desculpa, pessoal. O São Paulo abriu o placar com 8 minutos, depois de uma falha da dupla defensiva Feijó e o Wilson. O Zezinho aproveitou e mandou a bola para as redes. 12 minutos depois, o Mauro Ramos de Oliveira impediu um gol de Tite com as mãos. Isso era muito comum, né? Engraçado que, vendo o jogo antigo, era bastante comum. E, obviamente, pênalti. O Feijó bateu com violência no meio do gol e empatou o jogo. Melhor em campo, o São Paulo foi premiado aos 42 minutos. O Maurinho foi desarmado por Wilson, mas tomou a bola novamente e entregou para o Zezinho marcar. No intervalo, 2-1 para o São Paulo, com muito mérito e justiça. O Santos voltou tentando encaixar os contra-ataques, né, apostando na velocidade dos pontas, né, o Tite pela direita, o Tite que era ponta esquerda, mas jogou muitas vezes pela ponta direita porque o dono da ponta esquerda era o Pepe. O Pepe, inclusive, nesse jogo estava na ponta esquerda. Uma bola alçada na área, o goleiro Bonelli, que o Wesley, nosso amigo Wesley, citou, ele ia encaixar, o zagueiro Clélio tocou de cabeça e deixou o gol livre para o Tite, que testou por gol vazio e novamente foi muito importante na campanha santista, e esse gol, Fernando, deixou o São Paulo perdidinho e deu muita moral para o Peixe. Sim, melhor no jogo, o Santos virou a partida aos 23 minutos do segundo tempo. Um contra-ataque mortal com o Zito acionando o Del Vecchio em velocidade. E o Matador não perdoou e fuzilou o gol tricolor. 9 minutos depois, novamente Del Vecchio marcou e sacramentou o bicampeonato do Peixe. No apito final, os jogadores do Santos tiraram suas camisas para celebrar entre lágrimas e sorrisos. Enfim, o alvinegro praiano era bicampeão. E legal, Vini, lembrar para o pessoal que a torcida, principalmente a torcida adversária, brincava que o próximo título do Santos só viria em 1975, porque o Santos ganhou em 35, ganhou em 55, então, pela lógica, o próximo título também demoraria 20 anos e viria em 1975. Obviamente que isso, ainda bem, essa maldição dos 20 anos foi quebrada, e nos vestiários era tudo festa. O técnico Lula chorava copiosamente. O Atier Jorge Cury e o Modesto Roma, que eram presidente e vice, também não continham a emoção. O Santos era dono do Estado novamente. E dali em diante foi um domínio absurdo, né? Você não ganhou em 57, mas depois de 58 para frente, foi uma predominância nunca mais repetida no Estado. Lembrando que os mais jovens hoje podem chamar o Paulistão de Paulistinha, o Paulistão pode servir só de preparação para o restante da temporada, o que é uma verdade, mas era até, sei lá, os anos 90, Fernando, podemos dizer assim? Era o principal campeonato. Na década de 50, ganhar o Campeonato Paulista era equivalente a ganhar uma Libertadores hoje, Vini. Eu falo isso sem a mínima dúvida. Sim, com certeza. O envolvimento da torcida, as festas dos campeões, os relatos dos jornais, a emoção dos jogadores, o foco dos jogadores, o nervosismo de torcedores e jogadores, né, antes, durante e depois das partidas. Paulistão era exatamente a Libertadores da época, né? Ganhar o Paulistão era o ápice que um jogador de clube poderia atingir. E só para registro, esse jogo, o jogo de desempate, foi disputado já em 57, no comecinho de janeiro, e o Pacaembu recebeu um público de mais de 50 mil pessoas. Esse era um jogo que queria estar, hein, cara? Jogo de desempate. E é uma pena, Vini, e é uma pena porque não tem muitas imagens dessa partida, né? Não é uma partida tão antiga assim. Bom, só a gente vê que tem imagens Copa 54, Copa 58, enfim, de outras partidas do Santos nesse período. Sim, de outras partidas do Santos nesse período, mas esses gols de 1956, infelizmente, a gente não encontrou no YouTube para poder mostrar para o pessoal. Mas, enfim, esperamos que os nossos relatos tenham conseguido fazer o pessoal
tentar entender como é que foram os gols do Santos e entender a importância daquele título que foi fundamental para o grande Santos surgir pouco tempo depois. Quando você é campeão, você pode até falar assim, bom, ganhou um título, tá? Quando você ganha um bicampeonato, você já desperta todos os outros tipos de alerta em cima de você. E aí, dali para frente, cara, é história que a gente já contou aqui algumas vezes, mas aí o Santos assombrou não só o estado, o país, o planeta e vários outros lugares aí pela galáxia, pela galáxia. Enfim, Galacta. Fernando, pela Galacta demais. Esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente gosta, eu gosto muito dessa alternância que a gente está fazendo, né? Falar um pouco alguma coisa mais atual, alguma coisa mais antiga. E eu confesso que os episódios antigos são os meus preferidos, Fernando. É o episódio de número 61, né? Se contar só os Que regulares, né? loucura. Sem Que loucura. contar as séries, né? A série do Pelé, a série do Paulistão, a série do Zito. E a gente vai trazer mais coisas aí em breve, não vamos parar por aqui. Fernando, estamos à disposição nas redes sociais, a gente é o @amigosurbano, tanto no Twitter quanto no Instagram, tem o nosso e-mail, amigosurbano@gmail.com, tem o nosso site, onde a gente escreve algumas coisas, o amigosurbano.com.br. Se você quiser fortalecer o nosso canal do YouTube, curte a gente, compartilha com a rapaziada, com as meninas também. Tem muita menina que ouve a gente, Fernando também. E Legal. a gente também está nos agregadores, nos principais agregadores, mas também a gente sempre dá ênfase por Orelo, que é um aplicativo brasileiro e que remunera o produtor de conteúdo. Então, se quiser ouvir a gente por lá, convidado. Mostra de novo aí os livros, Lula e Lima. Quem quiser, só chamar a gente lá no @amigos do Urbano. Nesses canais todos que eu falei agora. Obras que ajudam a entender muito o que foi Santos Futebol Clube. Usem a cabecinha no dia 30, hein? Todo mundo usando bem a cabeça no dia 30, para que a gente possa continuar fazendo as coisas com mais tranquilidade, que os últimos anos foram lamentáveis e tensos para todo mundo. Beleza, Fernando? Valeu, galera. Até a próxima aí. Como eu disse, sobre a Copa, vamos entender um pouquinho qual foi a contribuição do Santos, não só para a seleção brasileira, mas para as Copas do Mundo em geral. É isso aí, Vini. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.